Oi, Edu. Olá, gente, boa noite a todos. Sejam aí muito bem-vindos nesse encontro semanal. É um encontro de estudos do Evangelho, onde temos a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus. Também nós vamos ter as vibrações, que é um momento de doação mesmo, né, dos nossos melhores sentimentos a todos os irmãos que estão em tratamento e à humanidade de uma maneira geral. Hoje nós teremos a nossa prece inicial com a Helenice, as vibrações será com a Márcia, o relaxamento com a Cristina e pedir para a Rose fazer a gentileza de ler o tema que nós vamos estudar hoje. O tema que nós vamos abordar é a ressurreição de Lázaro, que está no Novo Testamento, em João, capítulo 11, versículos de 11 a 50. Como ele é um texto bastante longo, a Rose vai ser mais sucinta nessa leitura, porque ele realmente demanda um tempo maior. Então, ela só vai ler uma parte, né, Rose? E aí a gente vai seguindo com a troca de ensinamentos, do que cada um conseguiu absorver com esse grandioso ensinamento. Tudo bem? Eu vou pedir para a Helenice fazer a prece inicial para a gente. Obrigada e um bom estudo para todos nós. Boa noite a todos. Fechando nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao alto, pedindo ao Mestre Jesus e aos amigos da espiritualidade que nos envolvam em sua luz e nos auxiliem no estudo desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Rose, você está pronta para fazer a nossa leitura, por favor. O texto que eu tenho aqui é um texto bem grande do livro do Caibar Schutel. Então, eu fiz assim, eu pensei as partes que eu considerei mais importantes e que costumam aparecer nos textos aí para a gente fazer um estudo. Então, eu vou ler essas partes para vocês, senão, olha, é bem longo, viu? A ressurreição de Lázaro. Ora, estava doente um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungira o Senhor com perfume e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber disto, disse Jesus: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tendo sabido, pois, que estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Eu vou pular um pedaço. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, vendo-a chorar, e chorarem também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou: onde o puseste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus então diziam: vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: não podia este homem que abriu os olhos ao cego
fazer que este não morresse? Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, foi ao túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada estava posta uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em voz alta: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que fizera Jesus, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. Quem conta isso é João, no capítulo 11, versículos de 1 a 46. Muito bom. Quem puder, quem já leu toda essa passagem, né, vai ver que ela realmente é extensa, mas que traz aí vários pontos para a gente estudar. Não sei se vocês viram, mas o único evangelista, né, que tratou sobre esse assunto foi João, né? Essa passagem no qual Jesus traz Lázaro de volta à vida não consta nas anotações nem de Marcos, nem de Mateus, nem de Lucas, né? E aí a gente também pode questionar por que isso não constou nos relatos dos outros evangelistas, né, nas suas anotações. Allan Kardec, ele também debruçou bastante para compreender a questão do fenômeno da ressurreição. Ele anotou até em Gênesis, no capítulo 15, no item 39, o fato que aconteceu com Lázaro, dando uma explicação que volta com os fluidos, o magnetismo, o perispírito, porque ele também tinha uma preocupação com os ditos milagres, né? Então ele procurou, debruçou mesmo para entender essa passagem. Então vamos procurar retirar o máximo de informações que a gente conseguiu dessa passagem para poder dialogar um pouco sobre ela, né? Eu queria abrir para os colegas aqui presentes para ver quem gostaria de comentar um pouquinho sobre essa passagem. A gente já percebeu na leitura que Jesus tinha uma afinidade muito grande com Lázaro, com a Marta e com a Maria. Jesus, sempre que podia, estava presente na casa deles, até como um lugar de refazimento, pelo dia a dia que ele tinha, ele andava muito, então seria como um lugar onde ele realmente pudesse se refazer, né, se descansar. Eles tinham um carinho muito grande. Então, pessoal, eu queria ouvi-los um pouquinho para a gente ir trazendo quais são essas informações, o que isso vem nos dizer, né? Por que não aparece nos demais evangelistas? Será que isso de fato aconteceu? Enfim, acho que é legal a gente trocar uma ideia, sentir, principalmente com os colegas aqui, a gente tem colegas bastante experientes, a gente está com a Rose, a gente está com a Yara, com a Cecília, são bastante estudiosos sobre o tema. E eu acho que era bom a gente aproveitar esse momento, a Vera, né, o Radal, para trazer, para a gente compartilhar um com o outro toda essa passagem, qual o ensinamento, né? Quem gostaria de falar alguma coisa?
Fiquem super à vontade, é um momento que a gente tem realmente para aprender, para fazer uma troca. Boa noite, Radal. A gente Desculpa, quando caiu aí, não entendi, não ouvi nada que vocês falaram até agora. A gente está falando sobre a passagem de Lázaro e eu queria ver quem de vocês estudou essa parte, quer trazer um pouco do que percebeu, do que sentiu, do que captou dessa mensagem. Por que só João que traz isso para a gente? Por que os outros 3 evangelistas não falam sobre isso? Será que esse fato aconteceu mesmo, né? A gente tem esse direito de perguntar até para a gente ir a fundo, para a gente de fato estudar, né? Então, Radal, você que é um estudioso também, quer comentar, compartilhar alguma coisa conosco? Mais conhecedora é a Yara e a Rose. Né? Então, meninas, Yara, vamos lá. Vamos voltar lá, quando no comecinho, né, dessa passagem, logo no início, João já começa a falar que Lázaro estava enfermo, né? Que ele era doente. Gente, que doença era essa que Lázaro tinha? Vamos começar por aí, para a gente começar a ter uma linha de raciocínio. Que doença poderia ser essa que Lázaro tinha? Rita, Quem quer Yara, falar a respeito? Yara? só um minutinho, Rita. Eu só vou voltar um pouquinho quando você fala do porquê do João e os outros 3 evangelistas. Isso. Não. Então é o seguinte, existem os evangelhos sinóticos, ou seja, existem os evangelhos canônicos, que foram escolhidos pela igreja lá depois, 350 depois de Cristo, mais ou menos, que eles resolveram ficar com 4 evangelistas que são considerados evangelhos canônicos. Desses evangelhos canônicos, existem os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos, né? Porque eles têm uma outra visão de Jesus, um outro percurso que Jesus fazia ali por toda a Judéia, por todo aquele trajeto em que Jesus andou. E o João, ele não é considerado sinótico porque ele se deteve em um determinado ponto geográfico por onde Jesus passou. Então, ele é um evangelho canônico, mas ele não é um sinótico, porque os 3 que são considerados sinóticos, eles têm uma visão mais geral de Jesus. E também nós vamos encontrar mais para frente, né, os apócrifos, ou seja, aqueles evangelhos que também, lá no tratado lá de Nicéia, foram retirados e foram só considerados os 4 evangelistas. Então, mesmo esses evangelhos apócrifos, eles trazem, assim, muita coisa bonita, uma outra visão. A gente tem a visão de Tiago, a visão de Tiago, que é considerado Dídio, e assim por diante. Então, não era conveniente também, na época, que os outros evangelistas também tocassem nesse assunto, né? Por toda a efervescência da época, estou falando dessa efervescência da época depois de Cristo, que eles vão escrever os evangelhos. Então, não era interessante que isso acontecesse. Então, por isso que só João, que não é um sinótico, e ele resolve falar sobre esta passagem. Tá? Depois a gente Obrigada pela contribuição, muito bom, Yara. E qual a finalidade? De saber o porquê ele ressuscitou, ou o que Jesus quis passar na verdade disso aí? Porque ele só, esse Lázaro, né? Porque tem 2 Lázaros. Sim. Esse Lázaro só aparece nessa situação, não aparece mais. Some da Bíblia. Esse Lázaro não tem nada a ver com aquele Lázaro leproso lá da parábola do rico, né? Que era outro Lázaro, esse é outro, né? Nada a ver. Eu aqui quero que você comente com a gente, né? Na verdade, a gente quer entender o que essa passagem pode trazer para a gente como ensinamento, né? Nós sabemos que Jesus podia tudo,
Tanto que ele nem voltou tão rapidamente, né? Demorou 4 dias para que ele ficou lá sepultado, digamos assim. E Jesus demorou 2 dias, né? Conforme a Rose leu para a gente. Não sei se era a distância, ou se ele resolveu realmente ir depois, porque o Lázaro lá de Betânia, ele ficava numa aldeia que era próximo ali a Jerusalém. Mas eu não sei qual é a distância que tinha, de repente a distância podia demorar 2 dias, não sei dizer, né? Foi de Mas, propósito. oi? Foi de propósito. Por quê? Porque isso que a gente está querendo buscar, tudo tem um ensinamento aí, né? O que vocês podem entender, o que é que essa passagem, por que Jesus não fez isso, né? Prontamente, demorou esses 2 dias. É uma reflexão, né? Por que ele não curou ele antes? Tem um aprendizado todo aí. Numa pesquisa aqui que eu fiz, Rita, É, tá me ouvindo? tô. Sim. O que eu consegui ver aqui é que Jesus queria demonstrar a existência do perispírito, né? Que o que aconteceu? Isso tudo, né? Vamos dizer assim, a ressuscitação de Lázaro, na verdade, aconteceu por conta dele estar desse estado aí letárgico, né? Porque eles dizem que tem uma diferença, né, de letargia e catalepsia, né? E que isso só foi possível por conta do perispírito ainda estar com uma ligação com o corpo físico. Porque Jesus não iria contra nenhuma de suas leis, né? Das leis divinas, das leis que regem a matéria e o espírito. Então, pela pesquisa que eu vi, é que ele queria demonstrar a existência desse perispírito. Por isso que ele diz, né? Lázaro dorme. Que ele não estava morto, que Lázaro dormia. E daí como Jesus, a força magnética de Jesus, né, pelo seu próprio magnetismo, foi possível restabelecer a Lázaro o fluido vital necessário para haver essa recomposição, né, para que essa ligação do perispírito ao corpo físico que já estava debilitado, né, ser novamente, vamos dizer assim, sanada, né? Uhum. Então, pelo que eu consegui ver, foi isso. E no Livro dos Espíritos, tem da pergunta 422 até a 424, ele fala desse estado aí de letargia, catalepsia e morte aparente. Então, ele fala, no Livro dos Espíritos diz, né? Fala assim, na 422, os letárgicos e os catalépticos vêm e ouvem geralmente o que se passa pelos olhos e os ouvidos que o corpo faz. Daí a resposta dos espíritos, não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Então, foi isso que eu consegui. É verdade. Eu também pesquisei alguma coisa e tem um estudo que disse que geralmente adotam como se fosse uma catalepsia, mas não tem nenhum selo, né, nenhuma prova de que isso realmente seja a causa. Mas são especulações que tem. E que a doutrina espírita tem essa chave, que é exatamente o que você falou, para interpretar esse momento onde o corpo e o espírito, né, tem essa ligação e que Lázaro estava momentaneamente separado, né, do corpo e do espírito. Então, compreendendo que há o laço perispírito. Então, é uma ligação e não tinha sido rompido ainda.
Mas como é que Jesus iria explicar isso para os apóstolos lá da época, né? Sobre perispírito e tudo isso. Então, foi quando Jesus falou, Jesus foi explicar assim, Lázaro dorme, né? Eu pesquisei em hebraico, quando fala dormir ou deitar, é meio entendido que morto. Não sei se vocês conseguiram ver alguma coisa em relação a isso. Lázaro e as irmãs dele, Marta e Maria, na verdade, todos os três ali estavam tendo um aprendizado, né? Pelo que a gente lê nessa passagem. Cada um de nós, às vezes, temos que passar certas experiências para aprender a lidar com tudo isso. E aí, o que a gente pode entender também quando ele fala sobre levantar, né? Quando tem uma passagem de Emmanuel que comenta essa passagem e deixa nas entrelinhas que Lázaro era alguém que trazia uma tristeza bem profunda na alma, por laços criminosos cometidos lá no passado. Então, Lázaro era alguém que queria fugir um pouco da vida. E isso não deixa de ser uma catalepsia, né? Que também pode iniciar até um quadro depressivo, por que não? E aí ele estava desistindo de lutar, desistindo de viver, né? Então Emmanuel diz que Lázaro precisava romper com esse passado criminoso que ele tinha. E Jesus amava esse irmão com aquele coração que ele tinha. E aí ele está dando uma chance para Lázaro recomeçar, levanta-te. E aí acaba nos chamando a atenção que se a gente trazer isso para a nossa vida, às vezes a gente vai permitindo quadros dolorosos, com desânimo, a gente acaba sem dar muita importância para a vida, para diálogo, para o trabalho, e a gente acaba nos sepultando também. Então, eu acho que a gente fica às vezes preso a um corpo apenas ali vegetando, a gente não encontra alegria na vida. Então, é importante a gente se desenfaixar, né? Quando ele fala, o Lázaro estava todo atado por faixas. Então, quando ele pede, né, para ele se desenfaixar, será que não quer dizer desacorrentar do passado, recomeçar, né? O que me deixou muito forte nessa passagem, assim, que me fez refletir, foram praticamente assim 3 verbos de reflexão. Primeiro, quando ele fala para tirar a pedra, né? Que remova suas dificuldades, mova-se, né? Isso para mim é uma coisa que deixou forte para mim, a tirada da pedra. O outro é o desligai-o, ou seja, né, gente, quando Lázaro saiu, que ele estava ainda atado com as faixas dele, ele estava ainda no estado, não estava na plena lucidez dele. Então, ele tinha que sair daquela caverna e Jesus só pede para as pessoas que estão ali para desenfaixá-lo, para ele deixar ele seguir. Porque ele teria mais tempo para maturar tudo isso, para se desacorrentar mesmo do passado. E o outro que me deixou bastante forte foi deixar-o ir, porque nós temos que ter essa liberdade para fazer as nossas escolhas, sem querer prender as pessoas à nossa vontade, à nossa vida, né, ao que a gente entende, sem querer enfaixar as pessoas de acordo com aquilo que a gente deseja. Então, essa passagem para mim é muito nesse sentido, né? Lázaro realmente estava em estado letárgico, em catalepsia, mas estava preso de fato ao perispírito. E Jesus não fez nada antes, em prazo menor, até para que ele entendesse que ele tinha que se dar uma nova chance, se reerguer, levantar. É uma nova chance de vida. Eu consegui expurgar isso dessa passagem. Eu gostaria muito de ouvir os colegas para ver se tem até uma outra vertente, para a gente olhar por um outro prisma, ouvir a interpretação, o que cada um conseguiu absorver. Né? Eu acho que é legal essa troca. Por exemplo, a Yara trouxe a questão aí dos cananônicos, né, Yara? Dos sinóticos. Super importante essa divisão que a gente, às vezes, eu não tinha esse conhecimento. Eu agradeço aí você ter compartilhado conosco.
Mas então, para mim, é isso. Mas eu queria muito ouvir vocês, porque essa foi o meu entendimento nesse tema. Ô, Rita, posso falar uma coisa? Claro, Radal, por favor. Essas palavras são bonitas, né? Mas a gente vendo a vida de Jesus, olha aqui, ó, quem está atrapalhando aqui. Ah, Vendo a vida de Jesus, Jesus já tinha feito isso. Lá com o filho da viúva de Naim. Também tinha, e nesse caso, foi depois que Jesus expulsou o demônio do moço. Aí depois teve a menina de 12 anos, que também Jesus ressuscitou. E antes de acontecer isso, teve a mulher que fazia 12 anos que estava sangrando. Tudo tem uma ligação isso aí, né? E quando Marta e Maria mandou Jesus chamar Jesus, Jesus falou que Lázaro não estava morto, ele estava só dormindo, né? Jesus sabia disso, então Jesus podia ir tranquilamente para lá na hora certa. Lá no judeu tinha um costume que esperava 3 dias. Eles falavam que durante 3 dias o espírito ficava junto ao corpo tentando reviver o corpo. Aí depois de 3 dias, como o corpo não voltava à vida, o espírito ia embora para o mundo espiritual, no 4º dia. Jesus esperou exatamente passar esses dias para que no 4º dia ele fosse lá e fizesse o Lázaro ressurgir, né? Por respeito mesmo. Jesus respeitou esse costume que existia. Então, ele respeita, ele espera, né, que isso passe e ele se dirige para lá, né? Mas também a gente pode perguntar, ou como eu já li em algum lugar aqui, que Jesus podia ter feito isso de longe, né? Jesus podia ter ressuscitado Lázaro à distância, né? Então, por que ele faz todo esse trajeto? Agora, eu gostaria muito de que alguém me explicasse, que eu passei a vida inteira achando que isso era um milagre. E nós precisamos esperar, sabe, alguns séculos para que o Espiritismo viesse trazer essa resposta para nós. Porque até hoje, muita gente que não é espírita ainda acredita nisso. Então, o que a gente deve entender por isso tudo? Ele estava em estado de coma, letargia ou um estado de quase morte. E por que Jesus precisa dessa passagem de Lázaro? Porque Jesus precisa dessa ressurreição naquele momento da vida dele, quando ele já havia sido praticamente apedrejado em outras cidades, né? Ele estava a caminho, ele volta 3 quilômetros, que era bem pertinho. Ele podia voltar num dia, podia chegar no mesmo dia, mas ele espera. Então, vamos lá. Vamos saber por que Jesus precisou dessa ressurreição, né? Você tem algum pensamento, Yara, a respeito para compartilhar? Não, eu tenho algumas leituras ela aqui. realmente faz a gente pensar muito, né? Por quê? Eu continuo achando que, em específico, do Lázaro, era uma lição muito grande ali para eles, realmente, de força de vontade de viver. E talvez ele deu esse tempo e ele não quis fazer nada de longe, até porque ele tinha muita afinidade com essa família, né? Talvez ele quisesse estar presente, né? Já que eles eram famílias que o acolhiam, né? Que é aquele lugar que a gente precisa ter para um refazimento. Talvez ele quisesse estar lá, presente mesmo. Agora, será que também ele... Lázaro, desculpa, só lembrando que Lázaro morreu depois com a mesma doença. Que era a doença que tinha, depois ele morreu com a mesma doença. Quem mais, gente, tem alguma colocação, ou pensa, até traz alguma informação para a gente para agregar? Acho legal a gente ter essa troca, né? É bem importante, faz a gente pensar. Oi, Neura. Luciane, tudo bem? Tudo bom e você? Dando continuidade no capítulo 11,
da leitura aí, dá a entender que isso aconteceu um pouco antes dele ser entregue por Judas. É isso mesmo. Então, talvez é uma passagem muito simbólica, muito cheia de lições. Então, eu acho que foi uma coisa, digamos, preparada para culminar no que aconteceu e para reforçar bem o ensinamento. Melcione, eu também acredito nisso. E também eu acho que o protagonismo aí não está em Lázaro, está em Marta e Maria. Eu acho que as duas, né, todo o decorrer, quem vai dar toda a explicação são as duas. E também, quando a gente chega lá no final, lá quase no 49, 50, a gente também vai perceber, né, que o Sinédrio já está à busca, né, a busca de Jesus. Sim, estava próximo à Páscoa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Estava próximo à Páscoa e muitos daquelas regiões subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Se referindo a Jesus. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Porque essa história da ressurreição correu rápido, né? A notícia da ressurreição. Então, apavorou ainda mais os fariseus, os poderosos da época. E a partir daí Lázaro também era perseguido pelos poderosos. E quando ele viu que Jesus foi preso para ser crucificado, ele fugiu, né? Mas Lázaro, eu pergunto, qual o papel de Maria e de Marta nesse papo, nesse pacote, nesse embrulho todo aí? Por que elas estão... A Yara que desempacotou aí. Conta aí para nós. Eu sei que elas eram muito diferentes, né? Uma da outra de personalidade, de gênero, assim, de jeito, né? Elas eram bem diferentes uma da outra, né? A Maria às vezes é confundida com a Maria Madalena, né? Que não tem nada a ver também. E ela que lavou também os pés de Jesus e se assentou no pé de Jesus para ver o ensinamento. A Marta era mais inquieta e estava mais preocupada em agradar a Jesus, né? Serviu o café, serviu o bolo, né? Que Jesus também gostava. Então, mostra duas pessoas diferentes, que tem que ter igualdade. O aprendizado de Jesus, que Maria estava fazendo, e o trabalho da Marta, né? Que tem que ser casado, o espiritual e o material. Para mim, o que mais passa é a situação das duas pessoas, nem tanto a volta de Lázaro, que foi um caminho, como a Nelsone disse, um caminho para que ele fosse realmente conduzido à crucificação, Jesus, né? Yara, quer comentar alguma coisa sobre isso, das irmãs? Só mais um minutinho que eu estava dando uma atenção ao meu neto aqui e perdi o fio da meada. Só um minuto que eu retomo. Enquanto ela está vendo o netinho, alguém gostaria de colocar mais o Rose? Também tem sempre muita coisa rica para trazer para a gente. Essa parte aí que a Nilcione falou está bem fundamentada. Assim, toda essa situação aí do Lázaro é muito simbólica. Eu acho que a intenção foi essa, muito simbólica, que ficasse muito marcada tudo aquilo que ele fez. E não marcado para aquelas pessoas da época, mas não só para as pessoas da época, para a humanidade. Né? Exatamente. A questão do perispírito, essa questão da ressurreição. Isso tinha que ser levado para além dos tempos. Então, é muito importante a ressurreição de Lázaro. E a questão do Lázaro, como você falou, a letargia, a catalepsia, eu vi aí numa, não sei, né?
bom, tanta coisa que a gente lê, né? Acho que é um livro da Ivone Pereira do Amaral. Diz que Lázaro Teve, estava né? doente, né? A Ivone teve. Ele estava com depressão. E essa depressão o levou a ficar completamente desinteressado da vida. E aí que ele cai nessa catalepsia, né? Foi ficando tão desinteressado que ele ficou doente. E caiu nessa... Essa é uma versão do Dr. Bezerra de Menezes que passa essa lição, né? Então, é um conjunto de informações nessa ressurreição de Lázaro. E depois tem a outra informação quando Lázaro sai do túmulo, tudo aquilo que você falou, muito importante, né? Que é essa informação que chega para nós agora, o que isso representa para nós hoje em dia, né? Esse desatar dos laços. E foi isso que aconteceu com Lázaro também, essa lição que tinha aqui para Lázaro e para todo mundo que estava ali, né? De reviver, de encontrar Jesus, de encontrar aqueles ensinamentos de Jesus, que Lázaro não tinha, porque Lázaro vivia aquela vida puramente material e devia ter todo aquele passado dele que vocês falaram também. Então ele tinha que encontrar esse lado espiritual da vida. E ele encontrou. E daí ele passa também, uma parte muito interessante que eu achei, ele passa a ser perseguido pelos fariseus da época, porque ele era uma prova viva do que Jesus fez naquela época. Ele passa a ser perseguido também. Interessante tudo isso, né? O Emmanuel fala justamente isso. Está no Vinha de Luz. Vou ler o trechinho aqui para vocês da questão que a Rose falou, que é para toda a humanidade, né? Uhum. O Senhor não se sensibilizou, isso é lições de Emmanuel. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Isso aí. Bom, Yara, não sei se você já está mais... deixou aí o netinho, se você consegue falar alguma coisa para a gente sobre as irmãs, ou se alguém gostaria também de comentar mais alguma coisa para a gente. Acho que não. Bom, eu acho que é um assunto que a gente tem que... é uma passagem que a gente tem que revisitar sempre, né, gente? Porque cabe muita coisa para o nosso dia a dia, das coisas que talvez a gente tenha que desapegar lá de trás e começar nos darmos uma nova oportunidade de se reinventar, de se rebuscar, trazer a nossa fé. Eu acho que tem um fundamento assim muito voltado para isso, essa passagem, né? De vamos nos reerguer, né? Vamos tentar, vamos deixar o que passou, né? Vamos é um recomeço, né? Eu acho que Posso ler um trechinho aqui, Rita? Sim, Helenice, por favor. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto.
Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Isso aqui foi dito por Emmanuel. E está no livro, deixa eu só ver aqui rapidinho, Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa leitura, bastante rica mesmo. Acho que eu também fui muito por esse sentimento, né? Eu acho que é bem isso que essa mensagem traz. Bom, gente, eu vou pedir para a Márcia agora fazer as vibrações para a gente. Não esqueçam de deixar a água aí do lado, né, Marcinha? E muito bom esse estudo. Obrigada, Márcia. Vamos lá? Então, nesse momento, serenos e tranquilos, eu convido aqueles que desejarem a cerrar levemente os olhos, buscando dentro de si os bons pensamentos, os sentimentos de amor, de carinho, gratidão, desejos de paz, esperança, saúde e coragem. E assim, sentindo a presença dos benfeitores espirituais de Jesus, nosso mestre de amor, direcionemos esta corrente de luz ao nosso planeta. Que ela seja a paz, a união, o entendimento e a fraternidade que todos os povos necessitam. A luz para presidentes e dirigentes, para que governem com sabedoria e responsabilidade. Que nos hospitais percorra todos os quartos, UTIs, enfermarias, centro cirúrgico, e envolva em bálsamos de esperança e fé os que ali se encontram. E que nas medicações e água seja colocado o remédio do plano maior para o restabelecimento da saúde física. Vibremos gratidão, proteção e bom ânimo a todos os trabalhadores ligados à área da saúde. Abracemos com carinho e respeito os idosos, onde quer que se encontrem, as crianças abandonadas, as dos lares desajustados, os excluídos, os que perderam seus empregos, os seus entes queridos. Vibremos o auxílio do plano maior aos pesquisadores e cientistas, para que encontrem uma vacina, um medicamento para a cura dessa pandemia e de outras enfermidades. O acolhimento e esclarecimento dos bons espíritos aos que estão regressando à pátria espiritual. Serenidade, força, a certeza de um novo reencontro aos seus familiares. Aos que estão reencarnando, vibrações de amor, saúde e luz nessa nova oportunidade. Que em nosso lar e em todos os lares do planeta, Jesus possa adentrar nesse momento e, abraçando-nos, deixe a sua paz, o seu amor, a alegria, a saúde. Vibremos por todos os nomes e endereços que se encontram no nosso caderno de atendimento
bem como os que se encontram junto a nós. Que luzes de amor, coragem, serenidade envolva cada nome e cada endereço. Vibremos pela água, para que os médicos do plano maior coloquem em cada água o medicamento necessário a cada um de nós. Que essa água nos traga os lenitivos de cura, bálsamos de amor, a nós e aos nossos familiares. Vibremos por um pensamento, por um caso em particular. E que agora essa luz de saúde, bom ânimo, fé, sabedoria, que percorreu todo o nosso planeta, que abraçou a todos os nossos irmãos, também nos abrace, nos renove, para que através dos ensinamentos de amor de Jesus e da doutrina dos Espíritos, tenhamos força para nos colocarmos no lugar do outro, compreendendo, entendendo e acolhendo-o, para que o mundo possa ser um mundo de paz, luz e amor. Que assim seja. Cristina, você faz o relaxamento, por favor? Mantendo nossa calma, concentração, vamos iniciar o nosso relaxamento por nossa respiração. Inspirando profundamente e expirando vagarosamente, permitindo a renovação de nossas energias pela respiração, levando através da nossa corrente sanguínea energias salutares a todas as células de nosso corpo. Inspirando boas energias e expirando as que já não nos servem mais. Repetindo, inspirando e expirando. Vamos concentrando o nosso pensamento em nossa cabeça. Relaxando toda a musculatura de nossa face, soltando o nosso maxilar, deixando um leve sorriso esboçar-se em nossos lábios. A cada respiração, vamos aprofundando o nosso relaxamento. Vamos concentrando o nosso pensamento em nosso pescoço, percorrendo com esta luz nossa coluna, soltando a musculatura que a sustenta. Soltando agora os nossos ombros, trazendo alívio de todas as tensões, relaxando nossos braços, nossas mãos. Focando agora em nosso tórax, sem esquecer nossa respiração, permitindo que estas energias envolvam todos os nossos órgãos, revigorando, equilibrando. Passando agora a mentalizar nosso quadril, soltando toda a musculatura, nossas pernas, nossos pés. Sentindo agora as energias fluem com maior facilidade em todo o nosso corpo físico, do alto de nossa cabeça até nossos pés. Nesse estado de tranquilidade, vamos nos dirigindo a uma paisagem tranquila, um bosque, uma praia, um jardim, que nos traga paz, passando entre árvores, ouvindo o canto dos pássaros
e vemos uma imagem se aproximando, sorrindo, com os braços abertos e estendidos. É Jesus, que nos convida a entrar em seu abraço. Agora estamos junto dele, envolvidos em sua luz que acalma e traz equilíbrio ao nosso espírito. Somos luz, somos calma, paz e alegria, e sabemos que a qualquer momento que necessitarmos desse abraço, basta nos lembrarmos deste momento. E agora, repleto deste sentimento de paz e amor, vamos pedir para a espiritualidade superior presente em cada lar, que nesse instante possa administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas as nossas esperanças e fé. E assim seja. Agradecemos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a oportunidade de mais um estudo, tantos ensinamentos, aprendizados. Possamos nos reunir na próxima semana com essa mesma força, dedicação, carinho, que nós tenhamos uma noite tranquila e serena. Obrigada a todos por estarem aqui conosco, e amanhã temos reunião, né? Quem puder comparecer é importante. E eu desejo uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa Boa noite. noite. Noite, gente. Obrigada. Boa Muito noite. obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela reunião. Boa Muito noite a boa. todos.